Presbítero Edinaldo. Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Dá para entender aí, irmão? Ouvir direito? Amém? Certo. Então, nessa noite, eu gostaria de falar sobre a trilogia do Bom Pastor. A trilogia do Bom Pastor, que se refere a 3 salmos messiânicos consecutivos que são aplicados a Jesus Cristo. O Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. São salmos messiânicos que falam do bom pastor. Então vamos começar lendo um versículo de cada um desses salmos. Do Salmo 22, vamos ler o primeiro versículo que diz: Deus meu, por que me desamparaste? O 23, e versículo 1 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o Salmo 24, versículos 7 e 8 diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Versículo 10. O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, esses 3 salmos, irmãos, têm o seguinte tema. O Salmo 22 é: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Salmo 23 é: o bom pastor cuida das suas ovelhas. E o Salmo 24, o bom pastor guerreia por suas ovelhas. Então nós vamos aqui meditar nesses 3 salmos de uma maneira resumida, por causa do nosso tempo. Nós vamos começar aí do Salmo 22. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Deus meu, por que me desamparastes? Vamos começar, irmãos, explicando esse clamor de Cristo, quando ele esteve lá na cruz do Calvário. Quando ele disse: Elim, Elim, lama sabactânia, escrito em aramaico, que a tradução é: Deus meu, por que me desamparaste? A doutrina convencional passou a acreditar que Cristo fez esse clamor ao seu Pai, porque ele sentiu-se abandonado por Deus, por causa dos pecados da humanidade que ele tomou sobre si. Mas este é um conceito errado da teologia, porque jamais Deus iria abandonar o seu filho por ele ter tornado pecado por nós. Paulo disse: aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós, para que a gente pudesse tornar a justiça de Deus. Mas Cristo tornou-se pecado, não foi de uma maneira moral, mas de uma maneira vicária, expiatória, substituta. Quer dizer, ele tornou-se a vítima do pecado por nós. Então não é no sentido moral, né? Porque se Deus deveria rejeitar o seu filho por causa do pecado, deveria rejeitar o seu filho por causa do pecado moral. No caso aí, Cristo se tornaria um pecador.
E Cristo não se tornou o pecador, ele se tornou o substituto do pecador. Se o seu sacrifício fosse um sacrifício horrível diante de Deus, a ponto de Deus o abandonar na cruz, não estaria escrito que ele se entregou como oferta suave e agradável a Deus, de cheiro suave. Quer dizer, na verdade, o sacrifício de Cristo foi agradável a Deus, foi um aroma que Cristo ofereceu a Deus. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, quer dizer, junto com Cristo, na cruz, reconciliando consigo o mundo. Então Deus não abandonou seu filho por essa questão dele ter se tornado pecado de uma maneira moral. Nem mesmo quando diz que ele tornou-se maldição em nosso lugar. Ele não tornou-se maldição de uma maneira literal, mas de uma maneira também expiatória. Ele tomou a cruz em nosso lugar. Quem eram os malditos e amaldiçoados eram nós. Mas ele tomou essa maldição sobre si de uma maneira substituta. Quer dizer, o bendito morreu pelo maldito. O justo morreu pelos injustos. O santo morreu pelos pecadores. Certo? Então, Cristo estava na cruz como um inocente, como um justo e como um santo. Então, jamais Deus o abandonaria por causa da questão moral. Então, por que razão, então, Cristo sentiu-se abandonado pelo seu Pai quando esteve na cruz? Bom, a Bíblia ela vai mostrar que Deus é tão puro que não pode contemplar a opressão. Quer dizer, Deus é tão puro, Deus é tão justo, que ele não pode ver uma pessoa justa, inocente, sendo oprimidas por homens ímpios e cruéis. Abacuque capítulo 1, versículo 13 diz: aqui foi o clamor do profeta em relação a Deus. Quando Deus deixou que Israel sofresse castigo pela nação babilônica. Quer dizer, a nação babilônica era uma nação ímpia, enquanto a nação de Israel era uma nação justa. Mas mesmo assim, Deus permitiu que Israel padecesse na mão dos babilônios. Então, Abacuque, não compreendendo isso, ele diz o seguinte no versículo 13 do seu livro: por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então, irmão, Cristo é o justo. E aqueles homens que o crucificavam eram os injustos, eram os pecadores, eram os cruéis. Mas Deus não fez nada para livrar Cristo da cruz. Então, nesse sentido, Deus deixou o justo padecer na mão de injusto. Nesse sentido, Deus abandonou Jesus para ser cruelmente morto na mão de homens ímpios, embora ele fosse inocente. Então é nesse sentido que Jesus Cristo sentiu-se abandonado por Deus. E é exatamente agora que, examinando esse salmo, onde está esse texto, é que nós vamos compreender que é nesse sentido que o salmista se refere quando ele clama o abandono de Deus. Por exemplo, o versículo 1, continuando aí o texto, diz o seguinte: por que te alongas do meu auxílio? Quer dizer, outra referência diz: por que não me responde os pedidos de socorro? Né? Por que tu não responde quando eu suplico por socorro? Versículo 11 diz: não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem
me ajude. Então não é questão moral, é questão de ajuda, de livramento. Nesse sentido, Cristo foi abandonado por Deus. Versículo 19. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, quer dizer, não se afaste de mim, não me abandone. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Então, Deus, o Pai, teve que suportar em silêncio todo o sofrimento do seu filho. Mas por que Deus fez isso? Porque ele odiava Cristo? Porque ele desprezava Cristo? Não, ele fez isso por uma causa maior. Por exemplo, Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, versículo 32. Por amor aos pecadores, o Pai não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Então, porque o Pai abandonou o seu Filho na cruz e deixou que ele fosse crucificado, morto por pecadores, por causa do seu amor aos pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda em Romanos, agora no capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meus irmãos, era necessário que o Cristo bebesse o cálice que o seu Pai preparou para ele, porque foi através do seu sofrimento, do seu padecimento e da sua morte que a salvação chegou a nós, pecadores. O Messias se viu indefeso. Quando ele estava na cruz, ele se sentiu indefeso diante daqueles homens. Aí no Salmo 22, versículo 16 e 17 está escrito: o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Então Cristo ali na cruz, com seus pés e as suas mãos pregadas, e aqueles homens malfeitores ali ao redor da cruz, ele sentiu-se indefeso. Não tinha ninguém para defender a sua causa. Não tinha ninguém para lhe livrar. Os seus discípulos tinham lhe abandonado. Ele estava sozinho. O seu pai teve que suportar calado o seu filho beber a última gota do cálice. Então não tinha ninguém para socorrer o Cristo. Ele despojou-se de todos os seus atributos divinos. Padeceu como homem, com o objetivo de nos trazer a salvação. Na cruz, o Cristo se vê cercado por animais cruéis. Versículo 12 e 13 diz: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazar me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Então aqueles homens ali, os judeus, os romanos, que estavam ali ao redor da cruz, e fazendo toda aquela maldade com Cristo,
o Salmo vai retratar essas pessoas como animais selvagens, animais cruéis, animais irracionais, que não têm pena da sua vítima, que o negócio deles é devorar, é acabar, é comer, é destruir a sua vítima. Era assim que esses homens estavam, de uma maneira irracional, sem compreender que Cristo era inocente. Eles estavam ali crucificando o Filho de Deus. E Cristo sentiu-se em apuros diante desses homens representados como bestas cruéis e ruins. Versículo 16. Cães me rodearam. Versículo 21. Salva-me da boca do leão, do chifre dos bois selvagens. Então o Salmo agora vai começar a descrever como o Messias estava se sentindo fisicamente na cruz. E nós temos que levar em consideração, irmãos, que esse Salmo foi escrito por Davi, e Davi viveu 1000 anos antes de Jesus Cristo. Quer dizer, esse Salmo foi escrito 1000 anos antes da crucificação de Jesus Cristo. Porém, o profeta, ele falou de uma maneira tão detalhada do sofrimento do Messias, que 1000 anos depois, essas profecias se cumpriram de uma maneira literal no Filho de Deus. O versículo 14, falando aí como Cristo sentiu-se fisicamente na cruz, está escrito: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Quer dizer, outra tradução vai dizer que minha força física escorreu como água entre os meus dedos. Quer dizer, a barbaridade foi tão cruel, a crucificação foi tão perversa, que fisicamente Cristo sentiu-se esgotado de todas as suas energias físicas. Ele perdeu todas as suas forças. Quer dizer, ele estava ali totalmente enfraquecido na cruz. Versículo 15. A minha força se secou como um caco. Quer dizer, significa que as minhas forças sumiram, secaram como um pedaço de barro ao sol. Aí o versículo 15 continua: e a língua se me pega ao paladar. Quer dizer, a minha sede é tanta que a língua ficou presa no céu da boca. Então, todo o padecimento físico, fisiológico, que o ser humano possa sentir no seu corpo, Cristo sentiu quando estava na cruz. Sentiu dores cruciantes, sentiu necessidade de água, quer dizer, o seu corpo estava entrando ali no estado de desidratação, e a sua força estava acabando aos poucos. Então, toda essa linguagem metafórica que o Salmo vai estar falando, está tentando demonstrar para nós as dores que Cristo sentiu na cruz. Porque somente uma dor muito forte pode esgotar o ser humano de todas as suas energias físicas, deixando-se fisicamente ele enfraquecido. É semelhante ao hino, né, que procura retratar aí a morte de Cristo na cruz, diz o seguinte: entre o inferno e a dor, o meu pobre Salvador, o corpo de Jesus era humilhado demais. Pelas suas pisaduras eu pude ser curado, e o que restava dele era um lindo olhar de amor.
como a dor foi grande, os seus ossos eu pude ver, seu olhar não mudou, mesmo sofrendo me amou, como a dor foi grande em Jesus. Então mesmo ele sabendo que iria padecer uma dor cruel, acima das suas possibilidades físicas, mesmo assim ele assumiu a cruz, por amor dos pecadores. Cristo não só sofreu fisicamente na cruz, mas também sofreu psicologicamente. E o Salmo 22 também vai descrever esse sofrimento psicológico de Cristo. O versículo 6 diz: eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Quer dizer, Cristo sentiu-se sem valor. Versículo 14. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Quer dizer, isso aqui fala de uma vergonha pública, de uma desonra pública e de uma humilhação total do ser humano. Quer dizer, a execução na cruz, naquela época, era a pior tortura que um ser humano poderia sofrer. E Cristo, estando ali na cruz, diante da nação de Israel e diante do povo romano, ele sentiu-se ele sofreu psicologicamente uma humilhação pública. Todavia, Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: Cristo esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que depois ia ter. Quer dizer, Cristo ele estava olhando para além daquelas circunstâncias, porque o profeta Isaías diz que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que foi que causou esse vitupério, essa humilhação pública, que levou o próprio Filho de Deus a sentir-se uma humilhação pública diante daquelas pessoas? O Salmo também vai descrever. O Salmo aí no versículo 18 vai dizer que Cristo foi exposto. Quer dizer, ele estava nu na cruz. O Salmo 18 diz, o versículo 18 diz: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. E o versículo 17 diz: eles veem e me contemplam. Então não existia, irmão, para o judeu uma vergonha pública mais horrível do que a nudez. É claro, evidentemente, que Cristo não estava literalmente nu, né? Ele tinha alguma faixa cobrindo as suas vergonhas. Mas só em os judeus andar de apenas a túnica na rua, ali já era humilhante para ele. Humilhante para ele. Você vê que quando Deus queria retratar a humilhação do povo de Israel sendo levado cativo para a Síria, ele pediu que o profeta Isaías andasse 3 anos sem as suas roupas de profeta, apenas vestido de uma túnica, para representar a vergonha que os judeus iriam ter quando fosse cativo pelos assírios. Então, só em um judeu andar de túnica, como o profeta Isaías teve que andar por 3 anos, aquilo já era uma vergonha. Mas Cristo não estava nem com túnica.
né? Se tiver apenas com uma faixa lhe cobrindo, e aquilo fez com que ele sentisse vergonha de estar exposto diante daquelas pessoas, de sua mãe, de seus apóstolos que estavam ali, das mulheres também que lhe serviam, do povo judeu e também dos romanos. E não só a nudez, mas também a zombaria que Cristo teve que sofrer. No versículo 7 e 8 diz: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Quer dizer, Cristo ainda teve que ouvir a zombaria daquelas pessoas, né, que desacreditou nele, porque se realmente ele fosse filho de Deus, se realmente ele fosse santo, Deus não o deixaria sofrer na cruz, mas Deus o livraria daquela situação. Mas já que Deus não o livrou, então era sinal de que ele não era um homem justo. Então Cristo teve que, nesse sentido, sofrer esse opróbrio, essa vergonha, essa humilhação diante daqueles homens que zombavam dele. Eles diziam: desce da cruz e nós creremos em ti. Salva os outros e não pode salvar a si mesmo. Quer dizer, a humilhação, a zombaria, o vitupério público, isso é humilhante para o ser humano. E Cristo, na cruz, psicologicamente, teve que sofrer. Então, todo esse sofrimento, tanto físico como psicológico, acabou causando a morte do Messias. E é isso que o Salmo, no versículo 15, vai dizer, quando diz: e me puseste no pó da morte. Então, o destino de Cristo era a morte. Ele teria que padecer todo aquele sofrimento até derramar a sua alma na morte, até entregar a sua vida como sacrifício por nós. Por isso que agora vai dizer em João 10 e 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Porém, o Salmo, a partir do versículo 20, nos traz agora uma esperança. Por quê? Porque o Messias padeceu tudo isso, mas ele confiava que Deus iria livrar a sua alma da morte. O versículo 20 diz: livra a minha alma da espada e a minha predileta, quer dizer, o que eu tenho de precioso, a minha vida, da força do cão, né, do poder do diabo. Versículo 22, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. E a partir do versículo 20 até o versículo 31, então vai anunciar a ressurreição e o reino do Messias. Então, quando o Messias confiou no seu Pai e pediu o livramento, ele não estava necessariamente pedindo o livramento da cruz, mas estava pedindo que o seu Pai o ressuscitasse dentre os mortos, porque seria a ressurreição de Cristo o selo de Deus de que ele estava aceitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Se o Cristo não tivesse ressuscitado, então de fato Deus o abandonou na cruz. Mas como ele ressuscitou dentre os mortos, isso significou que Deus recebeu o seu sacrifício em favor dos pecadores. E esse versículo 22 aí, os apóstolos aplicaram a Cristo quando ele estiver diante do trono de Deus, apresentando os filhos que ele comprou através do seu sangue. Né? Porque está escrito que ele vai levar muitos filhos à glória, e nesse momento, então, ele vai
cantar e louvar o nome de Deus no meio da congregação de seus irmãos. Quer dizer, ele cantará um hino de vitória por ter conquistado com seu sangue milhares e milhares de pessoas que estavam caminhando para a condenação eterna por causa dos seus pecados. Então, a morte de Cristo tem que trazer para nós um profundo senso de gratidão, e a sua ressurreição, um profundo senso de alegria, porque por meio da sua morte e da sua ressurreição, abriu-se para nós a porta para o reino de Deus. Amém? Agora vamos aí, irmãos, para o Salmo 23. No Salmo 22, o pastor deu a sua vida, o bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas, para comprar para si as suas ovelhas. E agora no Salmo 23, essas ovelhas que ele comprou, ele cuida delas. O nosso bom pastor cuida das suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se vocês perceberem aí nas Escrituras, aí no Salmo 23, vocês vão notar que este nome Senhor, em algumas Bíblias, está escrito de uma maneira diferente. Está escrito em maiúsculo. Por quê? Porque essa palavra Senhor não é um nome de tratamento. Porque o nome de tratamento no hebraico é Adonai. E aqui nesse salmo não está escrito Adonai. Na verdade, aqui está escrito nome divino de Deus, que nós chamamos de o tetragrama divino. Por que tetragrama divino? Porque o nome divino de Deus é formado por 4 letras: Y, H, VW e H. Então, como o nome era tão santo para o judeu, eles deixaram de pronunciar o nome de Deus, deixaram de pronunciar o tetragrama divino. E toda vez que eles liam o nome de Deus nas Escrituras, eles diziam Adonai, Senhor, meu Senhor. Então ninguém ousava pronunciar o nome de Deus. Então o nome de Deus tornou-se impronunciável. Quer dizer, a pronúncia perdeu-se no decorrer dos anos, por causa que ninguém mais pronunciava. Então, até hoje, os teólogos estudam e tentam descobrir qual seria a pronúncia correta do nome de Deus. Alguns dizem que é Yahvé, outros dizem que é Javé. Os rabinos, no século XII, eles pegaram as vogais do nome Adonai e uniram ao tetragrama. Então saiu-se o nome Jeová. Né? Então, de uma maneira convencional, nós chamamos Deus de Jeová, mas não é essa a pronúncia correta do tetragrama divino. E foi plano de Deus de que o seu nome caísse em desuso. Por quê? Porque o objetivo de Deus era que, por intermédio do nome de Jesus Cristo, todas as promessas e bênçãos que vinham pelo nome de Deus, é agora nos dado por intermédio do nome de Jesus Cristo. É por isso que os apóstolos, eles aplicavam o tetragrama divino a Jesus Cristo. Quando eles liam na Escritura um texto que estava o nome divino, eles compreendiam que ali se referia e poderia ser aplicado a Jesus Cristo. Não que Jesus Cristo seja a mesma pessoa que Jeová, porque eles entendiam que Jeová é o Pai e que Jesus é o Filho. Porém, Jesus, ele é o representante do nome de Deus. É por intermédio dele que a salvação
que vinha pelo nome de Deus, vem agora por meio de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, Deus ele vai se revelar no que nós chamamos os nomes redentores de Deus. E toda essa obra redentora que havia no nome, no tetragrama, é agora nos concedido por intermédio de Jesus Cristo. E esses nomes redentores vão aparecer aqui no Salmo 23. Se a gente meditar no Salmo 23, nós vamos encontrar os 7 nomes redentores de Deus. Por exemplo, quando diz, nada me faltará, ali se refere a Jeová Jiré. Quer dizer, o Senhor proverá. Quer dizer, Jeová, ele agora nos prover por meio do bom pastor. A provisão de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, escrito nas escrituras hebraicas, nos está acessível agora por meio do nome de Jesus Cristo. Então, assim como Deus providenciou para Abraão um cordeiro por causa da fé de Abraão, assim também Deus, por intermédio de Cristo, nos provê todas as coisas por meio da nossa fé nele. Porque o justo viverá da fé. É por intermédio da fé que nós recebemos provisão, proteção e orientação de Deus. Então nada nos faltará. Jeová Jiré, Cristo nos provê. No versículo que diz, guia-me mansamente às águas tranquilas, ali está se revelando outro nome de Deus, que é Jeová Shalom. Quer dizer, o Senhor é minha paz. Ele me faz repousar em verdes pastos, ele me dá segurança. A tua vara e o teu cajado me consola. Então, esse repouso, essa segurança, esse consolo, que a paz de Deus nos propiciona, nos vem por meio de Jesus Cristo, o bom pastor. Deixo a minha paz, e a minha paz vos dou. Refrigera a minha alma. Aí revela-se o nome de Deus, Jeová Rafá, o Senhor que te sara. É Ele que perdoa todos os teus pecados e que sara todas as tuas enfermidades. Então, tanto os nossos pecados, como a nossa cura, foi providenciado na cruz de Cristo e nos vem por meio do nome de Jesus Cristo. É claro que a salvação que nós gozamos agora não é uma salvação completa, ainda consumada e aperfeiçoada. Isso significa que, embora nossos pecados sejam perdoados, nós ainda continuamos pecando. Embora nossas enfermidades fossem curadas, nós ainda continuamos padecendo enfermidade. Mas chegará o tempo da perfeição, quando Cristo se manifestar. Então, de fato, está escrito, nenhum morador dirá, estou enfermo, porque os seus pecados serão totalmente apagados. Então, nesse tempo, de uma maneira plena e completa, Cristo vai nos sarar por completo. Guia-me pelas veredas da justiça. Aí se revela-se mais o nome de Deus, Jeová Tsidkenu, que significa Senhor, justiça nossa.
Assim como Jeová era a justiça do povo de Israel, agora essa justiça nos vem por meio de Jesus Cristo. Através da sua morte, do seu sacrifício, da sua obediência, Deus depositou em nossa conta a justiça de Jesus Cristo. De modo que somos justificados por meio do sangue de Jesus Cristo, mediante a fé nele. Tu estás comigo, diz aí o Salmo 23. Jeová chamar, quer dizer, o Senhor está ali. Quer dizer, o Senhor está com o seu povo. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. Ele diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jeová chamar é o Cristo que está conosco todos os dias. Na presença dos meus adversários, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Quer dizer, Cristo me dá vitória de todos os meus inimigos. A igreja tem que caminhar neste mundo, mas tem que guerrear contra as forças do mal, contra adversários cruéis. Mas não estamos só. E não teremos que lutar com nossa própria força, porque é Cristo que luta por nós, é Cristo que nos prepara, é Cristo que nos ajuda a vencer os nossos embates. Unges a minha cabeça com óleo, Jeová Kadosh, o Senhor que me santifica. Então, essa santificação nos vem por meio de Jesus Cristo. Pertencemos a Deus porque Cristo nos santificou. Quer dizer, nos separou do pecado para nos consagrar a Deus. Então veja, irmãos, que aí o Salmo 23 vai mostrar que no bom pastor cumpre-se todas as bênçãos redentoras que vinham pelo nome de Deus. Agora nos vem pelo nome de Jesus Cristo, como Filho de Deus, como representante de Deus, como enviado de Deus e como mensageiro de Deus. E para concluir, que o nosso tempo aí já foi, temos aí o Salmo 24, que vai mostrar que Cristo não só dá a sua vida pelas suas ovelhas, que Cristo não só cuida das suas ovelhas, enquanto nós caminhamos neste mundo cruel, mas também Cristo, ele vai guerrear em favor das suas ovelhas. Porque vai chegar um tempo, irmãos, e não está longe, em que o mundo vai pressionar o povo de Deus. Não pense que por toda a vida vai continuar essa sombra e água fresca para o povo de Deus, não. Vai chegar um tempo em que as nações do mundo vão perceber que os que dificultam o projeto que eles querem lançar no mundo, implantar no mundo, o projeto globalista, eles vão perceber que quem atrapalha esse projeto de ser implantado são os conservadores. Quer dizer, são os cristãos fundamentalistas. São aqueles cristãos que mantêm-se firme na palavra de Deus. E as Escrituras, principalmente o livro do Apocalipse, vai revelar que há 4 grandes inimigos que vão perseguir o povo de Deus. É o grande dragão vermelho. Note que essa palavra vermelho, a Escritura chama o grande dragão de vermelho, não é por uma mera coincidência. Se você perceber que a maioria dos países que é contra os cristãos,
são vermelhos. A Rússia é vermelha, a Coreia do Norte é vermelha, a China é vermelha. Então, não é por acaso que a Bíblia vai dizer que o dragão é vermelho. Também a Escritura vai dizer que a besta de 7 cabeças é o inimigo do povo de Deus, a besta de 2 chifres é o inimigo do povo de Deus, e a grande prostituta é o inimigo do povo de Deus. E a Escritura vai dizer que vai chegar um tempo, Apocalipse 17 e 14, em que esses inimigos irão combater contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e os reis dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, quando o povo de Deus estiver sendo pressionado e sem haver nenhum tipo de livramento, a Escritura vai dizer que o Cristo vai se manifestar como um cavaleiro montado em um cavalo branco, com a sua espada desembranhada, para guerrear em favor do povo de Deus. Então, nesse momento, o bom pastor, que é o Cordeiro de Deus, se transforma no leão da tribo de Judá, para guerrear contra os nossos inimigos e nos dá vitória. Então o Salmo 24 agora vai descrever que quando Cristo, ele ganhar a vitória e subir no céu com o seu povo vitorioso, e os anjos virem Cristo agora entrando no céu de uma maneira triunfal, eles então agora vão clamar, os anjos irão clamar dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus, amém? Então, o nosso futuro e a nossa vitória está garantido por meio do nosso bom pastor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.